E quando eu recebi o convite, eu já estava nesse pensamento, nesse movimento interno. Porque eu sempre falo que quando a gente muda por fora é porque muita coisa já mudou por dentro, né? Começa então, aí. Já era uma coisa que eu vinha analisando. O programa, porque daí eu sou apresentadora, quem disse que eu não sou, né? Mas, amor, além de apresentadora, você é uma excelente empreendedora. Ai, muito Me obrigada. lembro quando eu tive aqui, o quê? Tem uns 2, 3 anos? Eu acho que tem uns 3 anos, né? 2? 2022. Uai, agora 2025. 3 anos. Ô, gente, 3 vocês não anos. têm, é que vocês não estão entendendo a estrutura por trás dessa mesinha aqui. Mudou, né? Vocês não estão entendendo. Você veio na salinha pequena. Amor, salinha pequena, estrutura, tudo menorzinho. Verdade. Então, assim, com licença. Ai, muito obrigada. Parabéns. E volte mais vezes, tá? As portas Obrigada. estão sempre Mas já tô abertas. indo embora, acabou? Não, não pode voltar, nem começou, mas você pode voltar quando você quiser. Não precisa nem fazer o convite, entendeu? Gente, eu já achei que foi tão rapidinho, já tava na hora de ir embora. Não, eu já quero começar falando. Fala, amor. Mas antes de qualquer coisa, muito obrigada, tá? É sempre uma honra. Eu que agradeço. Eu queria que você começasse falando desse momento que você já era Eliana, né? Sempre foi, muito consolidada. Carreira intacta, família, vida, tudo perfeito. Você falou, aquele momento que a gente pensa assim, ai, vou trabalhar pra me aposentar e descansar. Aí você falou, por que não mudar, né? Por que não sair de... Quanto tempo você ficou no SBT? Muito tempo. São 33 anos de carreira. Meu eu fiquei Deus. 11 anos na Record. Mas antes teve SBT, né? Então, eu fiquei, assim, início de tudo, 7 anos no infantil do SBT. Do SBT. Aí a Record me leva e eu fiquei lá alguns anos fazendo programa para as crianças e 5 anos fazendo programa aos domingos, chamado Tudo é Possível. Tudo é possível. Aí o Silvio me chama novamente pro SBT e aí eu fico mais 15 anos no SBT. E há um ano, comemoro agora, por esses dias, na TV Globo. Então, sim, eu acho que foi uma transição muito interessante profissionalmente, porque veja, você até citou aqui, né? 50 anos de idade, talvez as pessoas pudessem pensar em se aposentar, etc e tal, né? Já tem tantos anos de TV, mas a verdade, Tatá, é que assim, quando a gente faz 50, você ainda tem muito tempo até lá, você vai ver que vira uma chave. Uma chave para muitas coisas, assim, para você tentar se desafiar, sair da zona de conforto, porque inclusive até a zona de conforto chega uma hora que ela não está tão confortável. Vou fazer uma analogia. Você fica muito tempo, está confortável na sua cama assistindo um filme de um lado. Passa uma hora, tá ali daquele lado. 2 horas você já fala, ai, deixa eu dar uma mexidinha aqui. É ou não é? É. Zona de conforto é isso também. Até na zona de conforto, às vezes você precisa mudar, você precisa se movimentar. E foi o que eu fiz. Então, assim, eu quis me movimentar, eu quis me desafiar, quis fazer coisas diferentes. E quando eu recebi o convite, eu já estava nesse pensamento, nesse movimento interno. Porque eu sempre falo que quando a gente muda por fora é porque muita coisa já mudou por dentro. Né? Começa então, aí. Já era uma coisa que eu vinha analisando internamente, pessoalmente, para além da minha profissão. Pessoalmente eu pensei, falei, nossa, 50, começou aos 50. 50, vou fazer 53 esse ano. Pensei, falei, nossa, o que eu poderia fazer de diferente que eu ainda não fiz, né? E comecei, inclusive, a conversar internamente de possibilidades e tudo. E quando veio o convite da TV Globo, eu já tinha encerrado, né, a minha história linda no SBT, naquele palco, que eu fui muito feliz, com um público tão amado. Eu falei, nossa, eu acho que esta proposta vai me dar possibilidades de novos caminhos, não só por ser a maior emissora que a gente tem, né, no nosso país, mas para além disso, das possibilidades que eu poderia ter de me desafiar como profissional. Então, quando me deram, por exemplo, o Saia Justa, que eu falo pra caramba, lembra? E eu amo. Faz 3 anos que eu tive. E eu amo, amor, tô aqui pra escutar. Se bobear, você faz uma pergunta, eu respondo 20. Pode Tá? fazer que eu tenho um Aí, monte. quando eu recebi a proposta do Saia Justa, eu fiz... Falei, Saia Justa? Mas o Saia Justa que
é referência, né? Você nunca tinha Em imaginado. tantos assuntos para mulher. Pensei, verdade, eu tô madura para isso, eu tô pronta para isso. São muitos anos de TV, de comunicação, mas era um papel que eu ainda não tinha experimentado, né? É um papel de conversas no sofá, assuntos absolutamente sérios, relevantes, mas que eu pensei, mas eu tenho uma leveza na minha comunicação. Se eu precisar mudar isso, não sou eu para ancorar o Saia. E eles falaram, não, a gente quer exatamente a sua comunicação leve, acolhedora, sorridente, para falar de assuntos que toquem e que conectem a mulher, como sempre foi o Saia Justa. Sim, e são assuntos que você também tratava nas suas redes, né? Nas redes. Tem muito, sim, você já vinha fazendo esse movimento. E eu tinha também alguns quadros num programa de entretenimento para a família, aos domingos, que tinha essa relevância. Tinha um pano de fundo que era o empoderamento feminino, como o caso do Beleza Renovada. Quantas mulheres que passaram ali sofreram violência em casa, viviam um relacionamento tóxico e apareciam pra gente como alguém que queria fazer uma transformação visual, mas na verdade Era não interna, era. né? Era uma transformação interna. Aquela mulher queria se libertar daquela situação, queria ser vista, porque da forma que elas estavam, muitas vezes elas eram vistas de maneira invisíveis pela sociedade. Muitas delas, por conta de não ter dentes, elas não conseguiam nem emprego. E eram pessoas capacitadas que não tinham nem chance de um emprego por conta do visual. Então, assim, era muito forte esse quadro, e é um quadro que eu amo, e que foram anos e anos. Eu trouxe ele da Record, e ele continuou comigo no SBT. Então, assim, as viagens internacionais e todas as coisas que eu sempre primei, né, que tivesse entretenimento, mas tivessem também informação, educação, isso vem comigo desde a época que eu trabalhava com as crianças. Então, sempre teve, para além do entretenimento, algo que fosse relevante mesmo. Para quem assistia e acompanhava, percebia essa intenção, esse propósito. Então, o SAI, ele veio, Tatá, para coroar esse meu propósito de vida, de missão, daquilo que eu acredito, de comunicação, sabe? Que é você ser útil de alguma maneira, você ser, de alguma forma, uma ferramenta de, não sei, de ajuda, mas de inspiração. De voz, né? E dar voz, muitas vezes, para situações que a gente acaba sendo silenciada, né? Então, o Saia tem me formado, porque cada vez que vai ao ar o Saia, e a partir de agosto as pessoas pediram, e a gente vai entrar ao vivo todas as quartas-feiras, ele também me transforma, porque é um programa que tem uma questão intelectual muito forte, tem muito estudo. Eu nunca sento naquele sofá sem estudar todas as pautas, todos os assuntos, entrar de cabeça mesmo. São muitas reuniões, são muitas horas de trabalho para fazer, curiosamente, 1 hora às quartas-feiras na TV paga, que é no GNT, que é uma referência para mim de TV paga no nosso país já há tantos anos. Sim. Então, assim, e além disso, tantos outros projetos, né, que eu fiz quando eu cheguei lá em 1 ano, menos de 1 ano, foram 6 projetos de apresentação, né? Teve o The Masked, que eu fiz 20 anos de programa aos domingos com o The Masked. Depois teve, ai meu Deus, me ajudem, aí tem o Vem Que Tem, que foi um programa comercial importantíssimo para o mercado publicitário. Depois Casa de Verão, que você participou. Depois eu tenho que vamos te contar. Vamos falar. Vamos falar Casa de Verão, o Saia, a Luz na Educação, que é o LED, que é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho com a TV Globo, que dá luz para projetos transformadores para a vida das pessoas no Brasil. Então, pessoas do Iapoque ao Chuí, que a gente não conhece, que são verdadeiros transformadores de vidas. Então, eu tive a honra de apresentar em horário nobre na TV Globo o Prêmio LED, Luz na Educação. E recentemente eu tive no Festival LED. Percebi que eu sou madrinha do Teleton.
me convocaram para ser embaixadora, uma das embaixadoras da Luz na Educação, né? E eu tenho tantos outros projetos que são projetos que você não imagina a alegria que eu tenho e a satisfação que eu tenho de fazer esses projetos sociais, esses projetos que transformam, sabe? Então, assim, caramba, eu fico pensando, você queria desafio, bebê? Então, toma! Cuidado com o que você pede, né? Porque porque vai vindo, as coisas vão vindo. O LED, por exemplo, foi um presente que eu ganhei no meio de todos os projetos, né? Que eu sabia que eu ia chegar para apresentar. O LED veio de um presentaço. Me perguntaram, você gostaria? Eu falei, sério? Eu falei, mas não é que eu tô dentro, assim, eu tô de corpo e alma nesse projeto.